Olá, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando durante essa série de vídeos. Hoje estamos aqui gravando o quarto vídeo, a conclusão, tá certo, dessa série a respeito de um trono, a visão do trono de Kyosho, não é verdade? Esta série de 4 vídeos, como eu falei no primeiro vídeo, o objetivo dela é responder aquelas pessoas que durante muito tempo vieram perguntando para mim e eu evitei ao máximo falar sobre esse momento da Igreja Messiânica, mas eu acho que para a gente fazer realmente um novo começo, existem certas coisas que precisam ficar bem resolvidas, tá? Então eu decidi realmente fazer uma série de vídeos em que eu pudesse falar sobre o que eu penso, qual a minha opinião, no que eu me baseio para o meu posicionamento em relação a esse momento da Igreja Messiânica, tá certo? Então, hoje estamos aqui para falar sobre a conclusão, mas eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre o que nós falamos nos primeiros vídeos. O primeiro vídeo foi sobre a origem do pecado, né? A história do pecado original que Meishu-sama contou, se referindo à história de Kunito Kotachi no Mikoto. Eu acredito que para muitas pessoas aquela história foi inédita, principalmente pelo tamanho dos detalhes que eu trouxe a vocês, mas é uma admoestação, é uma advertência que Meishu-sama faz a todos nós, para não colocarmos a nossa conveniência, as nossas convicções acima da vontade de Deus, não aprisionar Deus por meio das nossas crenças. É uma advertência que realmente exige muita reflexão de todos nós. Eu fiz questão de trazer esse conhecimento para todos, porque é algo muito importante para mim, tá? Quando eu penso esse processo de purificação que nós estamos agora passando, tá? No segundo vídeo, eu falei sobre Meishu-sama e o trono de Kyosho. Eu trouxe para vocês vários livros, documentos, em que eu mostro que Meishu-sama instituiu o trono de Kyosho, tá certo? Eu sei que tem muitas pessoas que acham que não, mas é muito claro, está muito claro, que Meishu-sama instituiu. Se ele não quisesse instituir, bastava ele não se autoproclamar Kyosho, né? Se ele não tivesse falado isso, ficaria muito mais fácil, porque ninguém iria pensar em colocar alguém para sucedê-lo, tá certo? Porque Kyosho é uma pessoa que sucede o fundador. Então eu mostrei também de uma forma bem clara que Meishu-sama instituiu o trono de Kyosho e que está nos livros oficiais da nossa igreja essa interpretação de que também Meishu-sama é a raiz e Kyosho-sama é o tronco. Esse foi o posicionamento histórico da Igreja Messiânica, tá certo? E aí mostrei no terceiro vídeo, então, um pouquinho da história de Nidai-sama. Muito do que eu contei são baseados em relatos orais também, que eu ouvi de pioneiros da época de Meishu-sama. E eu contei para vocês que Nidai-sama, apesar de muitas pessoas não conhecerem a história dela, ela foi uma pessoa que muito firme, muito amorosa, deu a vida dela pela igreja, pelos membros, né? E também foi bastante perseguida, bastante caluniada. Inclusive, as críticas que faziam a ela são muito parecidas, tem muitos pontos em comuns com o que o atual líder está também sofrendo. E eu achei isso interessante, tá? É algo que eu sempre penso a respeito. Então, fiz questão de trazer para vocês esses ensinamentos, esse conhecimento, tá? Para mostrar para vocês realmente assim, o que eu sei, no conhecimento que eu me baseio para tomar minhas decisões, tá certo? Por último, eu li no vídeo passado, no terceiro vídeo, eu li um texto de Nidai-sama que eu acho que é muito emblemático, ele é muito significativo, em que ela deixa assim muito claro: se você não consegue acreditar que Kyosho é representante de Meishu-sama
e que a vontade de Meixo Sama, ela é expressa por meio do Kyosho, se você não consegue confiar que Deus está cuidando de tudo isso, então você não pode se dizer membro fiel da igreja. É um texto muito duro, é muito categórico, que ela falou apenas para os reverendos mais próximos, mas que eu fiz questão de trazer porque é realmente assim a síntese, tá, do posicionamento histórico da igreja Izunome, que também durante um período foi conhecido como o Grupo Shinsei, tá, nos anos 80. Então é o posicionamento da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sempre foi esse posicionamento. Então eu vim trazer para vocês, relembrando para alguns e para outros, talvez trazendo algumas informações inéditas nesse sentido, tá? Para que vocês soubessem realmente o que eu tenho dentro de mim, tá? Quando eu vou pensar a respeito de tudo que eu estou vendo. E hoje, então, chegamos ao nosso quarto vídeo, né? Chegamos à nossa conclusão. Eu quero passar para vocês um pouco da minha vivência, certo? Quero passar um pouco da minha experiência. Em que sentido? Eu quero passar para vocês como foi o meu processo de compreensão das palavras de Kyosho Sama, tá? Porque todos nós também passamos por um processo de entendimento, é um processo de descoberta. Daí eu quero contar para vocês porque se vocês não souberem disso, vocês não vão entender o meu posicionamento. E eu gostaria de deixar muito claro porque eu penso como eu penso, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos começar do começo da história. O atual Kyosho começou a fazer palestras de uma forma realmente direta, pessoal, presencial, vamos dizer assim, a partir de 2004. Antes disso, ele apenas mandava mensagens, mensagens de Ano Novo. E eu estava no Japão já desde 1995, tá? Foi em 2002 para 2003, mais precisamente 2003, eu comecei a cuidar de Jorei Center de brasileiros no Japão. Ou seja, a comunidade de messiânicos que existe no Japão, de brasileiros messiânicos no Japão, eles têm alguns Jorei Centers, que são com ministros brasileiros, tá? Para cuidar dessas pessoas, porque muitas não sabem falar a língua japonesa. Então, é algo que até hoje existe, tá? Existem ministros brasileiros que tomam conta de messiânicos brasileiros lá no Japão. E eu também fui designado para cuidar de um Jorei Center. Na verdade, eu cuidava de dois Jorei Centers, né? O Jorei Center de Hamamatsu e o Jorei Center de Fukuroi. Tá? E tinha também em Hamamatsu um seminarista sempre que me ajudava. Durante os 2 primeiros anos foi o ministro Felipe, né, que hoje está nos Estados Unidos. E nos 2 últimos anos, fiquei 4 anos ao total cuidando de membros brasileiros, foi o ministro Rodrigo Leocádio. Né? São 2 ministros realmente que eu tenho muita gratidão. Né? Eram seminaristas na época, mas que me ajudaram muito. Então eu estava na difusão desde o ano de 2003, tá certo? Estava fazendo difusão durante 1 ano, mais ou menos, quando começaram as palestras de Kyosho Sama. E eu lembro da primeira palestra que ele fez, se eu não me engano foi em junho de 2004, que ele falou o seguinte, ele usou uma expressão, ele falou assim: precisamos retornar à obra divina de Meixo Sama. Em japonês ele falou Kiitsu Suru. Kiitsu é retornar e unificar. É como se você estivesse numa estrada e de repente você pega uma estrada adjacente, uma estrada lateral, tá? E de repente Kyosho Sama fala assim: olha, vocês estão aqui e nós precisamos retornar para o eixo central. Quando eu ouvi aquilo pela primeira vez em 2004, foi um choque para mim. E eu percebi que, assim, conversei com alguns amigos e nem todos tinham tido a mesma percepção que eu. Tá? Para mim,
foi algo assim muito chocante, sabe? Eu pensei, nossa, como assim retornar à obra divina de Meishu Sama? Porque se eu preciso retornar, significa que eu estou em algum outro lugar que não é esse eixo central. E aquilo assim, sabe, mexeu muito comigo. Mas eu não conseguia compreender o que significava exatamente ou como eu estava de alguma maneira afastado daquilo. E eu fui lendo, né, as palestras de Kyoshi Sama repetidas vezes, e aí foi passando, teve em dezembro de 2004 teve mais uma palestra que foi assim também magnífica, né, mas que era muito para mim, né, para o meu dia a dia, para aquela fé que eu estava acostumado, era realmente algo diferente, era realmente algo completamente novo. Eu nunca tinha visto por aquele ângulo os ensinamentos de Meishu Sama. Então eu passei um ano digerindo, né, aquilo que ele estava falando, sabe? Era realmente assim, nossa, mas como é que eu vou colocar isso em prática? E aí chegou o ano seguinte, 2005, e eu lembro que eu cuidava de caravanas ao mesmo tempo que nós cuidávamos do Jorei Center. Quando vinham caravanas de peregrinação do Brasil, eu ia ajudar nessas caravanas. Eu tomava conta dessas caravanas também. E aí foi eu, né, e o seminarista também, nessa época já era o Rodrigo Leocádio, né, e nós fomos cuidar de uma caravana. Foi de setembro, no final de setembro de 2005. E essa caravana foi, de certa forma, um divisor de águas, porque eu falei para todo mundo que estava me ajudando, né? Eu falei, olha, eu acho que a gente precisa fazer um desafio, vamos tentar colocar o espírito de Kyoshi Sama enquanto a gente estiver cuidando dessa caravana. E foi muito interessante, tivemos muitos milagres durante a caravana, milagres com o Jorei, milagres, né, das pessoas recebendo milagres no Brasil. Tivemos realmente sim inúmeros milagres, foram inúmeras experiências, foi realmente bem interessante. E esses milagres que ocorreram durante essa caravana me fizeram tomar uma decisão. Eu voltei para o Jorei Center, era a segunda semana de outubro, e eu voltei decidido. Eu fui no altar e fiz uma oração. E falei, Deus, eu vim durante quase 2 anos, né, desde 2003 até 2005, 2 anos da minha vida, fazendo difusão com base no que eu acreditava, no que eu sabia dos ensinamentos, mas que eu estava querendo, a partir daquele momento, fazer diferente. Eu queria, de alguma maneira, mesmo sem saber como, eu queria centralizar nas palavras de Kyoshi Sama. Então eu falei, eu peço perdão por até hoje ter feito uma difusão baseado no que eu achava que era difusão. Por favor, eu realmente não tenho, eu não sei, eu não tenho certeza, eu não sei como fazer isso, mas eu quero. Então eu peço permissão. Na palestra do culto mensal do Jorei Center, tanto de Fukuroi quanto de Hamamatsu, eu vou ler a palestra na íntegra. Tá? Eu não sei se essa é a melhor maneira, mas é o que eu vou fazer. Foi essa a minha decisão, falei para Deus isso e, né, terminei a oração. Quando terminei a oração, eu senti vontade de fazer uma segunda oração. E eu fiz uma segunda oração e aí foi direcionada aos antepassados de todos os membros do meu Jorei Center. Eu falei, olha, eu quero que todos os antepassados do Jorei Center Fukuroi e Hamamatsu me perdoem. Porque até hoje eu vim fazendo difusão baseado no que eu achava que era. Mas eu estou percebendo que eu preciso centralizar em Kyoshi Sama. E eu vou fazer isso. Tá? Eu vou centralizar em Kyoshi Sama. E no próximo culto eu vou ler essa mensagem para todos vocês. Fiz essa mensagem de comunicação para eles. Né? Eu senti essa vontade e fiz. Tá? Eu queria só deixar claro assim, que eu não sabia exatamente o que fazer. Eu só tinha um sentimento dentro de mim, muito forte, que eu precisava centralizar, mesmo sem saber como. E aí, dito e feito, né? Fui lá,
primeiro culto de Fukuroi, peguei a palestra e li na íntegra para os membros. Em Hamamatsu fiz a mesma coisa, tá? Li na íntegra, né, a palestra para os membros. E aconteceu a mesma coisa nos dois Jorei Centers no culto. Foi interessante. Olha só. No culto de Fukuroi, quando eu li a palestra na íntegra, que eu acabei de ler e olhei para os membros, parecia que eu estava vendo assim, sabe, assim, pontos de interrogação em neon, assim, piscando em cima da cabeça das pessoas, né? Meu Deus, ninguém está entendendo nada, né? Era realmente algo muito novo para todos. Então, assim, foi muito interessante. Eu pensei, nossa, será que isso vai dar certo, né? Só que, quando acabou o culto de Fukuroi, uma membro veio até mim e falou o seguinte: ministro, aconteceu algo misterioso durante a palestra. Eu ouvi uma voz no meu ouvido e falava comigo, sabe? Falava assim: nossa, então era isso? Finalmente eu entendi. Mas, ministro, eu não entendi nada. Como que essa voz, que deviam ser meus antepassados, como que meus antepassados entenderam se eu não entendi nada, né? E eu achei aquilo muito curioso. Falei, aconteceu alguma coisa. Em Hamamatsu, houve também uma certa manifestação. Quando eu li a palestra, quando eu terminei de ler, do mesmo jeito, as pessoas ficaram assim com aquele rosto de será que eu entendi o que foi lido? E veio uma outra membro me contar um outro episódio, falando: olha, ministro, eu queria lhe falar uma coisa. Hoje, antes de vir para o culto, eu estava em casa me preparando, faltava ainda umas 3 horas para o culto mensal, e eu ouvi uma voz, e eu tenho certeza que era a voz do meu pai, que já é falecido. E ele falava assim para mim: o que você está fazendo em casa ainda? Vamos logo, vamos logo. Hoje tem uma importante mensagem pra gente. E aí, será que essa mensagem era a mensagem de Kyosho-sama? Bem, nos dois casos eu não soube o que responder. Não soube dizer se quem tinha entendido alguma coisa em Fukuroi era realmente um antepassado, não soube entender se era aquela mensagem tão importante, era Kyosho-sama ou não. Mas foram duas situações bem misteriosas. E logo após o culto, tá? Nos dias seguintes, eu comecei a notar uma diferença nos dois Jorei Centers. Uma diferença sutil, mas que somente um ministro responsável de Jorei Center consegue sentir. Por quê? Nós ministros, quando estamos como responsáveis de Jorei Center, a gente fica o tempo todo tentando animar as pessoas a praticar a fé. Né? Vamos lá, vamos praticar a fé, vamos ler o ensinamento de Meisama, colocar em prática, vamos dedicar, vamos fazer mini-bana, sabe? Vamos encaminhar pessoas, sabe? Você fica o tempo todo tentando motivar as pessoas para que elas possam praticar a fé. Coincidentemente ou não, né? Depois que eu li a palestra de Kyosho-sama nos dois Jorei Centers, parece que assim, tudo que eu tinha pedido, aqueles 2 anos que eu vinha pedindo para os membros, me esforçando para tentar fazer um membro praticar alguma coisa, de repente eles começaram a praticar por eles mesmos, sem que eu precisasse ficar mais no pé deles. Aquilo qualquer ministro percebe, porque assim, você está ali o tempo todo motivando e você de repente não precisa mais, as pessoas começam a chegar até você e falar: ministro, então eu vim aqui dedicar, nossa, estou precisando fazer alguma coisa, sabe? As pessoas começaram a vir pedir dedicação, pedir, sabe, explicações, começaram a trazer pessoas. Eu achei aquilo misterioso, né? Eu falei: ué, o que será que está acontecendo?
Bem, só para explicar para vocês, pessoal, vocês terem uma ideia do susto, tá, que eu levei no mês seguinte, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouco de números, tá? O nosso Joray Center, ele era um Joray Center que estavam começando ainda, eram pequenos, tá? O nosso número de membros, somando os dois Joray Centers, era por volta de 110 pessoas, 120 pessoas, mais ou menos, né? E a população ali de toda a região, a população de brasileiros, eram 17 mil brasileiros, tá? E nosso encaminhamento, né, nossa outorga, no Japão era bimestral. Nós tínhamos 6 outorgas por ano, então. E aí, por ano, esses nossos dois Joray Centers, né, eles encaminhavam mais ou menos 12 pessoas por ano, uma pessoa por mês, tá? Bem, eu sei que para nível de Brasil isso, né, não é quase nada, né? Mas assim, pra gente lá, era realmente uma grande vitória você conseguir encaminhar 12 pessoas, né? Ainda mais que na nossa área éramos 22 Joray Centers, né? Os nossos dois Joray Centers de brasileiros encaminhavam 12 pessoas por ano. E os outros 20 Joray Centers, juntos dos japoneses, encaminhavam também 12 pessoas por ano, né? Então, era assim, pra gente era uma alegria, né? Falar, olha, nós estamos assim, nós representamos metade das outorgas, né, da nossa área. Eram 12 outorgas por ano, né? Mas pra gente era uma alegria, a gente se sentia motivado, né, a fazer aquilo. E aí, imaginem só, eu estava praticamente há 15, 20 dias fora do Joray Center. Cheguei ali, li a palestra de Kyoshi-sama, tá? Naquele dia, não tínhamos nenhuma pessoa ainda fazendo as aulas para receber o Hikari, certo? Não tínhamos ninguém. A outorga era dali a um mês, tá? Então imagina uma situação, o ministro 20 dias fora, volta para o Joray Center, sem ninguém ainda preparado, né, para receber o Hikari. Aí você pensa, né, como que vai ser a outorga, não é verdade? Pessoal, depois que eu li essa palestra de Kyoshi-sama, começaram a aparecer pessoas de um monte de lugar, assim, sabe, que chegavam já prontas. Olha, ministro, fiquei sabendo que aqui tem um Joray Center, eu já sou do Brasil, frequento há não sei quantos anos, sabe, eu quero muito poder receber o Hikari, ministrar Joray. Eu sei que começaram a aparecer pessoas que assim eu nem conhecia e já chegando pronta para receber o Hikari. Em um mês, nós tínhamos, em um mês, a frequência do Joray Center subido em torno de 30%, tá? A outorga, nós tínhamos 14 pessoas para receber o Hikari. Em um mês. Pensem a minha surpresa. O resultado que eu conseguia em um ano, correndo atrás, sabe, me empenhando, sabe, sempre ali cuidando dos membros, fazendo assistência religiosa, sabe, dando aula para eles, fazendo o meu melhor. Eu encaminhava junto com os membros 12 pessoas por ano. De repente, sem explicação nenhuma, aparecem 12 pessoas para receber o Hikari em um mês. É como se a outorga de um ano inteiro aparecesse em um único mês. É como se o resultado da expansão da salvação sextuplicasse em um mês. Aquilo foi espantoso. E não foi uma coisa que parou ali, não. Essa força espiritual que de repente surgiu, como se fosse do nada, ela permaneceu. E foram muitos e muitos milagres, tá certo? Então, logo o primeiro milagre foi assim, né? Em novembro, já numa outorga, 12 pessoas. E aí, não parou. O Joray Center, a frequência cada vez aumentando mais, sabe?
o donativo das pessoas também, a gratidão das pessoas, sabe, crescendo. Quando chegou em janeiro, né? Mas antes, né, de janeiro, olha só o que aconteceu. Como teve essa mudança espiritual muito forte, tá certo? Isso mexeu muito comigo. Eu falei, Meixo Sama, é como uma comprovação de que realmente eu preciso centralizar em Kyosho Sama. E eu vou, sim, sabe, entrar de cabeça nisso cada vez mais. É claro, é óbvio, né? Quando as coisas começam, né, a acontecer assim, você fica cada vez mais animado, né? E aí veio a palestra de Ano Novo, de 2006. Nessa palestra, se vocês pegarem, né, aquela palestra que na verdade é uma mensagem de Ano Novo, é uma folha e meia, 2 folhas, se vocês pegarem, vocês vão perceber que Kyosho Sama, naquele ano, falou, em japonês, por exemplo, né, falou acho que 9 vezes, numa página, numa única página, o mesmo assunto. Precisamos retornar ao sentimento inicial de Meixo Sama, quando ele começou a obra divina. E falava até pra gente ler um ensinamento, que é a construção do mundo de grandiosa luz, né? Que na verdade não tinha em português, traduzido na íntegra, né? Então quando eu li aquilo, tá? Kyosho Sama falando 9 vezes ou 11 vezes, talvez não lembro direito, precisamos retornar ao sentimento inicial de Meixo Sama. Eu fiquei bravo. Eu vou confessar a vocês, eu fiquei bravo, sabe? Eu falei, como assim, né? Como assim Kyosho Sama fala pra mim, né? Que sou ministro da igreja, que entreguei minha vida para Deus, tá? Pra realmente concretizar o sentimento inicial dele. Kyosho Sama fala que eu tenho que retornar, que eu me afastei, que eu tenho que, né, fazer esse kiitsu, esse retorno. Como assim, né? Não é possível. Eu não me afastei, eu estou aqui, eu estou dedicando o tempo todo, né? Mas aí eu senti o que eu acho que foi uma inspiração divina. Deus, como se fosse Deus soprando no meu ouvido, né? Meu anjo da guarda soprando, falando assim: calma. Questiona a si mesmo. Será? E se ele estiver certo? E se você realmente estiver afastado? Questiona, se auto-questiona. E aí eu falei, tá bom, eu vou ser, né, como a gente fala, né, sunao em japonês, né, que é assim, dócil. Né? Eu vou pegar então o ensinamento que eu acho que os brasileiros têm acesso, né, que é o que é a Igreja Messiânica, e vou ler. E li. Fiquei lendo, li assim um dia inteiro, 2 dias, li, sabe, dezenas. Eu achei ler 100 vezes aquele ensinamento. Li, falei, meu Deus do céu, mas isso aqui é tão óbvio. É tão óbvio. É claro que eu estou ligado ao sentimento inicial de Meixo Sama. Mas aí me veio uma outra inspiração, que falou assim, mas isso é uma forma subjetiva de falar. Você se acha ligado. Mas, e objetivamente falando? E se uma terceira pessoa te vê, sabe que você está ligado realmente? Eu falei, tá, mas como é que eu vou fazer isso? E aí me veio uma ideia. Eu falei, já sei. Os membros, os missionários estão me ouvindo todos os dias, então eles são reflexo do meu pensamento. Então, eu vou conversar com eles. Eu vou ver como eles pensam. E aí eu vou ver realmente o meu verdadeiro sentimento, o meu verdadeiro pensamento, tá certo? Então, chamei todos os meus missionários e não falei nada, não contei o que ia acontecer, apenas chamei eles e fiz uma experiência. Eu vou contar pra vocês como é que foi. Eu chamei eles e falei, pessoal, sentem aqui ao meu redor, eu quero fazer algumas perguntas pra vocês. Falei, olha só, vocês conhecem, né, aquela empresa chamada Brahma, não é verdade? O que a Brahma faz? É todo mundo, né? Cerveja, né, ministro? Que bom, a Brahma faz cerveja. Muito bem. Então, o que a Fiat faz?
A Fiat faz carros. Ok. Então agora respondam para mim da mesma maneira, rápido assim. O que o Juarez Center faz? E aí ficou aquele silêncio, né? Falei, e aí pessoal, vamos lá, o que o Juarez Center faz? Me respondam. E aí um falou, a gente ministra Jorei, a gente dedica, faz limpeza, faz oração, lê ensinamento, faz donativo, outorga. Então eu percebi que eles começaram a responder o quê? As práticas básicas, né? Que eu falava para eles. Vamos lá, pessoal, vamos fazer as práticas básicas, né? Então eles começaram a responder as práticas básicas, que eram o que eles faziam, né? Aí eu falei, não, gente. Não, olha só, né? O que a Fiat faz é carros, né? O que ela faz, né? O que é a Fiat? A Fiat é uma fábrica de carros, então. O que é a Igreja Messiânica? O que ela faz? E uma pessoa falou, faz pessoas felizes. Eu falei, boa. Mas no ensinamento, o que é a Igreja Messiânica? Lá não fala que a gente faz jorei, lá não faz que a gente faz donativo, lá não fala nada disso. O que fala lá? O que somos nós? O que nós fazemos? Aí um falou, construímos o paraíso na terra. Aí eu falei, bingo, que bom, né? Demoramos, mas chegamos lá. Pessoal, parece uma brincadeira, né, inocente, mas foi uma grande revelação para mim. O que eu percebi naquelas palavras? Eu percebi, fazendo uma analogia, tá bom? Fazendo uma analogia, que se o Jorei Center fosse uma padaria, tá? Quando eu pergunto o que é que se faz, eles não responderam pão. Eles responderam, aqui a gente pega a farinha de trigo, coloca água, né? Eles começaram a citar os ingredientes que eles mexiam todos os dias. Na cabeça daquelas pessoas não estava claro que aquilo tudo que estava ali eram ingredientes que precisavam de uma receita para você juntar todos eles e ter um produto que era o paraíso terrestre. Na verdade, vamos dizer assim, os meus funcionários da minha padaria nem sabiam que ali era uma padaria. E nem sabiam como realmente fazer pão. Porque na hora eu perguntei para eles, eu falei, ok, muito bom. Todo mundo sabe, então agora entendeu que a gente faz paraíso terrestre. Então me respondam, por favor. Já que nós somos uma fábrica de paraíso terrestre, como se constrói o paraíso na Terra? E as respostas foram, cada um fez a sua resposta. Fazendo pessoas felizes, salvando pessoas, fazendo práticas altruístas, encaminhando pessoas, e assim foi aquela salada, né? E eu percebi claramente a minha culpa. Falei, eu, como ministro, como sacerdote, não falei para eles que o espírito inicial de Meisama era a construção do paraíso terrestre. Não ensinei para eles como se construiu o paraíso terrestre. Na verdade, se perguntasse para mim, eu mesmo não tinha na ponta da língua a resposta para isso. Eu percebi, finalmente, com aquela conversa, que eu não estava centralizado no que Meisama me pediu. Porque se eu estivesse centralizado no sentimento inicial de Meisama, aquelas pessoas todas saberiam responder na ponta da língua. Nós aqui fazemos paraíso na Terra. E paraíso na Terra se faz assim, 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 assim. Eu descobri que Kyoshitama estava certo. Então, eu me trancafiei na minha sala e fiquei 3 dias lendo ensinamento para descobrir como, né, fazer uma receita, tá, de como construir o paraíso terrestre, como ensinar qualquer pessoa a construir o paraíso terrestre. Criei uma receita, então, eram 4 aulas, tá, que eu chamei de o que é a Igreja Messiânica Mundial, onde eu ensinava qualquer pessoa a construir o paraíso na Terra, tá? E falei, a partir de agora, então, eu vou
dar essas aulas, tá certo? Para todos os membros e todos os frequentadores. Eu não falei nada para ninguém, viu? Eu só conversei com os missionários sobre, não contei para eles por que eu estava fazendo aquela experiência com eles. Me trancafiei, fiquei lá, montei as aulas, não falei nada para ninguém, tá? Todo sábado tinha aula para a primeira vez, aula para receber o Ricário, né? E aí eu falei, nesse sábado agora próximo, então eu vou fazer essa primeira aula nova, né? E pensei comigo, poxa, né? Já era janeiro, tá? Era janeiro de 2006 isso. Em novembro a gente tinha encaminhado, né, 12 pessoas. Aí eu pensei, poxa vida, né? Janeiro, um mês tão difícil, né? As pessoas estão de férias, tanta coisa acontecendo, né? Faltava, acho que, 20 dias, né, para a outorga. Eu falei, nossa, como é que vai ser esse mês, né? Eu, novamente, preocupado com a minha mente humana, achando que eu era capaz de fazer alguma coisa. E aí, chegou o dia de sábado, eu fui fazer a aula. Quando eu chego lá, tinham 14 pessoas me esperando na sala de aula para receber a primeira aula de primeiras noções. Não tem explicação. Foram 12 outorgas no mês de novembro. De repente, mais 14 pessoas para receber o Ricário em janeiro. Novamente, era mais do que a minha outorga anual. 2 outorgas seguidas. Em 2 outorgas eu já tinha 25 pessoas para receber o Ricário, sendo que no outro ano inteiro eu encaminhei 12 pessoas. Aquilo era uma coisa sobrenatural. Era inexplicável. Mas o que eu sentia era que Meixo Sama estava conversando comigo. Ele falava comigo. E ele me dizia, meu filho, siga esse caminho. Se você centralizar em Kyosho Sama, a luz divina vai atuar. Não é mais força humana, é força divina. Você não precisa mais sofrer. É preciso apenas estar centralizado no trono de Kyosho, porque a fonte da luz está lá. E quando essa luz flui, tudo acontece naturalmente. Eu sentia que era Meixo Sama falando isso para mim. Para resumir a história, porque senão eu vou ficar aqui horas e horas contando essa história. Essa força divina atuou durante os 2 anos que eu permaneci responsável desse Jorei Center. Continuaram os mesmos milagres, as outorgas sempre crescendo, tá? O donativo, a gratidão, a frequência. Para vocês terem uma ideia, nosso objetivo era encaminhar 1% da população, né? Encaminhando 11 por ano, 12 por ano, a gente conversava entre a gente, daqui a uns 15 anos a gente vai chegar a 1%. Nós encaminhamos 170 pessoas em 2 anos, tá? Centralizado em Kyosho Sama. O que ia nos levar 15 anos, nós conseguimos em 2 anos. E as pessoas não se afastavam da igreja. Era algo que só somava, só somava. O culto já passava de 300 pessoas. Os 2 cultos somados passava de 300 pessoas. Foram 2 anos maravilhosos, de muito milagre, muita luz. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que aconteceu era uma forma de Deus falar comigo. Olha, é preciso estar centralizado em Kyosho Sama. Se estiver centralizado, tudo vai ocorrer de acordo com a vontade divina. Só para contar mais uma história em relação a isso, né, que foi assim muito revelador para mim,
foi mais ou menos em março ou abril, eu fui fazer palestra, que eu fazia palestras nos meus Jorei Centers e fazia sempre palestra também, uma vez por mês, palestra em Jorei Center de japoneses. E eu fui, acho que foi mês de março ou maio, né? Eu fui no Jorei Center de Shizuoka, que é a capital da província, né? Onde ficava o Jorei Center Fukuroi e o Jorei Center Hamamatsu. A capital da província é Shizuoka e eu fui no Jorei Center de Shizuoka fazer palestra para japoneses, certo? E aí eu peguei a palestra de Kyosho-sama, né? Eu já estava com toda aquela convicção, falei, meu Deus do céu, né? Kyosho-sama, a gente tem que estar centralizado nele mesmo, né? E eu já estava bem mais tranquilo, sabe? Porque, imagina, né? Você pensa assim, inicialmente, o normal é você pensar, eu tenho que explicar tintim por tintim. Se as pessoas não entenderem o que Kyosho-sama está falando aqui, a força divina não vai atuar. E, gente, como, né, os milagres mostraram, não é assim que funciona. Você entendendo ou você não entendendo, o importante é essa sinceridade. Você vai entender naturalmente. O entendimento vai fluir naturalmente quando houver sinceridade. Se você for sincero e falar a mensagem de Kyosho-sama é aquilo que Meishu-sama mais deseja que eu saiba agora, se você tiver essa sinceridade, vai fluir para você. Tá? Então não precisa se preocupar se você está entendendo, se você não está entendendo. Basta ter sinceridade. E isso foi Meishu-sama que me ensinou, por meio dos milagres que eu vivi. Tá? Então, quando eu fui fazer palestra para os japoneses, eu já estava mais tranquilo, né? Se eles vão entender ou se eles não vão entender, né? Meishu-sama que sabe, mas a força espiritual vai se manifestar, eu pensei. E aí eu li, né, para eles, para os japoneses, na íntegra também a palestra, e resolvi fazer algumas explicações, compartilhar com eles o meu entendimento a respeito de cada um daqueles pontos, né? E falei com eles, olha, Kyosho-sama fala isso, então eu vim praticando da seguinte maneira, e fui falando como eu entendia aqueles pontos. E quando acabou a palestra, eu fui conversar então com os membros, e na frente da nave estavam os membros assim com 10 anos, 20 anos de membro. E eles vieram falar para mim assim, nossa, realmente, né, Kyosho-sama tá falando coisas que a gente não está acostumado a ouvir, né? Diferente, mas é muito interessante mesmo. E eu fiquei assim, né? Falei, viu, realmente Kyosho-sama, né? É muito bom, ele fala umas coisas que mexem com a gente, né? Eu estava feliz de ouvir aquilo. De repente, no fundo da nave, eu encontro com os pioneiros, que eram pessoas de bem mais idade, não conseguiam mais ficar de joelhos, que no Japão faz oração de joelhos, né? Então eles ficavam mais no fundo, nas cadeiras. E quando eu fui conversar com eles, eu tive uma grande surpresa. Eu me aproximei deles e quando eu olhei para eles, eles estavam emocionados, eles estavam chorando. E eu perguntei, falei, por que vocês estão assim, né? Tão emocionados, né? E aí um deles olhou para mim e falou, ministro, finalmente nós voltamos a ouvir o que Meishu-sama nos dizia quando ele estava vivo. Aquilo foi um baque. Eu não esperava ouvir aquilo. Para mim, Kyosho-sama estava trazendo coisas completamente novas. Mas, na verdade, para quem viveu com Meishu-sama, direto com ele, ouvindo dele, direto, perguntas e respostas, estando ali presente, essas pessoas estavam me dizendo que finalmente voltaram a ouvir aquilo que Meishu-sama dizia. Eles me confirmaram que Kyosho-sama veio para restaurar a fé de Meishu-sama. Kyosho-sama está trazendo a gente para o eixo central,
para a fé que Meixo Sama nos trouxe. Mesmo que pareçam ser palavras diferentes, talvez pareçam ser conceitos diferentes, não é. Ele está restaurando a fé no eixo central. Essa é a missão de Kyoshi Sama. E ele está fazendo isso. Eu sei que é difícil para todos nós, porque nós nos acostumamos com uma certa formatação da fé. E ele está, de alguma maneira, quebrando essa formatação da nossa fé. Por isso é difícil. Mas eu tenho certeza absoluta, por todas as experiências, por isso que eu ouvi diretamente de pioneiros, que o Sama está nos trazendo de volta ao eixo. Tá certo? Então, foram muitas experiências, tanto de expansão, tá, quanto em palestras, como por meio de resultados, de milagres, que Deus e Meixo Sama me mostraram a importância de confiar em Deus, de confiar que Kyoshi Sama é representante de Deus e de que Ele está por trás, sim, de Kyoshi Sama, mesmo que a gente não entenda. Bem, mas ainda tiveram outras experiências, sabe? Foram muitas experiências, mas eu vou contar só as mais assim, que mais marcantes, né? Pra gente não se estender muito, tá certo? Eu queria contar mais duas experiências que foram assim depois que eu já tinha entendido, sabe? Tinha caído essa ficha pra mim, eu preciso realmente centralizar. Eu não tinha mais dúvida de que eu precisava centralizar em Kyoshi Sama. Essas duas experiências que eu vivi, na verdade foram mais de duas, tá? Mas eu vou contar as duas mais marcantes. Foram experiências assim que eu não estava esperando. Que Meixo Sama me trouxe um conhecimento novo que eu não esperava, tá? Que realmente mudou completamente a minha forma de ver o trono de Kyosho. Que foram as experiências da Denise e da Sanai. A Denise foi assim. Um dia a Denise veio conversar comigo, ela era membro de Fuguroi, e ela falou assim: ministro, eu tive um sonho com o Meixo Sama hoje. Eu falei: ah, é? E aí, como foi? Ela: ministro, foi assim muito diferente. Eu encontrei com ele e era muito real. Então, quando eu vi Meixo Sama, como minha vida mudou demais depois que eu encontrei Meixo Sama, eu olhei pra ele e eu comecei a chorar, emocionada. Falei: Meixo Sama, muito obrigada, muito obrigada. Desde que eu conheci a fé messiânica, minha vida mudou, eu sou outra pessoa, eu fui salva, muito obrigada. Eu comecei a agradecer a ele, ela falou. E aí, eu falei pra ele, ela disse, né? Eu falei pra ele: Meixo Sama, eu quero muito abraçar o senhor. Eu posso lhe abraçar? E aí Meixo Sama olhou pra ela e riu e falou assim: não, aqui não. Eu vou lhe abraçar na terra. E aí ela disse que acordou do sonho. Né? E ele falou: ministro, o que quer dizer isso, né? Como assim? Meixo Sama falou pra mim que não ia me abraçar no sonho e que ia me abraçar na terra. O que ele quer dizer com isso? Eu falei: Denise, não tenho a mínima ideia, né? Como é que eu vou saber o que Meixo Sama quis dizer, né? Eu não sei, sonhos também, né? São sonhos, né? Nem sempre são sonhos verdadeiros, né? Não, mas foi muito verdadeiro. Eu falei: então vamos esperar. Se ele falou que ele vai te abraçar, então vamos esperar. Né? E aí passaram-se algumas semanas, foram algumas semanas, né? Teve um culto no solo sagrado de Atami e ela foi nesse culto e Kyoshi Sama estava presente. E aí nós fazemos um cordão, né, de pessoas e Kyoshi Sama passava junto com o presidente mundial, o reverendíssimo Watanabe, ali no meio, nesse cordão, e ele ia cumprimentando as pessoas. E aí a Denise estava
mais ou menos ali em Atami, onde ficam as fotos, né? Onde fica aquela foto de Meisano, um lugar bem famoso, todos que peregrinam sabem onde é, ali em Atami, naquela subida, naquela escadaria, tem uma foto de Meisano. Ela estava mais ou menos ali. Quando o reverendíssimo parou, junto com o Kyosho-sama, na frente dela, cumprimentando as pessoas. Aí o reverendíssimo olhou para ela e falou: "Você é brasileira, não é?" Aí ela falou: "Sim, eu sou. Então, entra aqui." E ela passou, né, pelo cordão assim de pessoas, né, e ficou o reverendíssimo, ela e Kyosho-sama, os três. Aí o reverendíssimo falou para Kyosho-sama: "Kyosho-sama, no Brasil a gente cumprimenta assim." E abraçou ela. E aí falou para Kyosho-sama também cumprimentar ela. E aí Kyosho-sama abraçou. Quando Kyosho-sama abraçou ela, ela começou a chorar. Começou a chorar. Porque Meishu-sama tinha abraçado ela. E ela tinha entendido o recado de Meishu-sama para ela. Aquilo foi assim, no Jorei Center foi uma emoção muito grande. Nossa, realmente Kyosho-sama é representante de Meishu-sama vivo. Mas o máximo, eu acho, que nós pensamos quando nós ouvimos isso foi essa ideia, sabe, assim, que não é uma ideia tão extraordinária, né? Kyosho-sama, sim, ele é neto, ele é representante de Meishu-sama. Era algo mais ou menos assim, né? Não tinha caído a ficha ainda, eu acho, porque Deus me fez viver outra experiência, que eu acho que é para eu entender qual era o recado que Ele estava tentando dar por meio da Denise para mim, que foi realmente cair para mim essa ficha, vamos dizer assim, com a Sanae. Algum tempo depois dessa experiência da Denise, começou a frequentar o Jorei Center de Hamamatsu, uma japonesa chamada Sanae. E a Sanae, ela tinha a espiritualidade própria dela, certo? Ela não era membro, ela não frequentava nenhuma outra religião, mas ela tinha já uma certa espiritualidade, ela tinha visão espiritual. Ela via a aura das pessoas, ela gostava de vir no Jorei Center porque ela olhava para a imagem e via uma Kannon de 1000 braços muito grande, muito bonita, né? E ela achava aquilo o máximo. E a Sanae me ajudou muito a compreender muitas coisas sobre a questão do mundo espiritual, dessa luz, né, do mundo espiritual também. Eu quero contar uma experiência. Antes de falar realmente a experiência com Kyosho-sama, eu queria contar uma outra experiência da Sanae, para vocês terem uma ideia de como era a espiritualidade dela. Tá? Ela tinha uma espiritualidade única dela. Um dia a Sanae veio conversar comigo e falou assim: "Ministro, estou precisando de uma ajuda. Eu tenho 2 filhas adolescentes e elas, sabe, são muito preguiçosas, elas não gostam de limpar a casa, eu vivo brigando com elas, elas não limpam a casa por nada. O que eu faço para essas meninas limparem a casa?" E eu comecei a rir, falei para ela: "Sanae, hoje chegou o dia de eu lhe ensinar uma prática que aqui a gente está fazendo no Jorei Center, que chama-se Prática do Sono, tá? Eu vou fazer e você repete. Tudo bem?" Ela falou: "Tudo bem." Eu falei: "Então, repita comigo, né? Eu reconheço que essa preguiça, esse sentimento de não fazer limpeza das minhas filhas é uma manifestação também de meus antepassados. Então, eu vou encaminhar agora esses meus antepassados ligados a essa preguiça, essa falta de arrumação, para Meishu-sama poder perdoar, purificar e salvar. Então, por favor, meus antepassados que estão ligados a esse hábito das minhas filhas, vamos juntos nos entregar a Deus por intermédio de Meishu-sama, vamos ser perdoados, purificados e salvos." Então, fiz aquela prática, né, que a gente fazia na época. E aí, ela me olhou assim e falou: "Nossa, meu DNA tá feliz." Eu não entendi, né? Falei: "Como é que é essa, né?" "Eu tô sentindo meu DNA feliz, né?"
Eu achei muito engraçado, porque essa era a forma dela se expressar. Eu acho que se fosse um brasileiro naquele momento, talvez ele falaria assim: nossa, eu estou sentindo uma alegria que eu não sei de onde vem, né? Mas como ela tinha uma espiritualidade mais envolvida, eu acredito que ela estava sentindo que essa alegria vinha dos antepassados dela. Mas para ela, antepassado era DNA, né? Então ela falava: meu DNA está feliz. E engraçado, né? No dia seguinte, ela voltou no Jory Center para me contar. Ela falou: ministro, você não vai acreditar. Quando eu cheguei em casa, estava tudo arrumado pela primeira vez na minha vida. Minhas filhas fizeram limpeza de casa sem eu pedir ainda por cima. Nem pedindo elas não faziam, sem pedir elas fizeram. E assim, aquilo foi muito importante para a fé da Sanai, né? Mas eu queria frisar, sabe, esse jeito dela de falar, né? Para ela, a fé, as coisas espirituais eram muito assim, meio que científicas, sabe? Ela sentiu o DNA dela feliz. Pois bem, essa Sanai foi pela primeira vez num culto em Atami, e era um culto com a presença de Kyoshi-sama. E aí, ela estava sentada lá, junto com todo mundo, e nisso entra o Watanabe Sensei, né? O reverendíssimo Tetsu Watanabe entra para fazer a palestra dele. E quando ele entra, todo mundo fica sentado, normalmente, de acordo com a liturgia, está todo mundo sentado, mas ela, de repente, ela se levanta na cadeira e fica sozinha, assim, sabe, esticando o pescoço para tentar ver, assim. E todo mundo em volta: senta, Sanai, você tá fazendo de pé, né? E ela se esticando toda, né? Aí acabou a palestra, veio o Kyoshi-sama, e ela ficou sentadinha, né? Viu o Kyoshi-sama, tudo. Terminou. E eu fui conversar com a Sanai. Eu falei: Sanai, o que aconteceu, né? Por que você ficou de pé aquela hora, né, com o reverendíssimo? Aí ela falou: olha, eu vejo a aura das pessoas, eu já vi muitas auras na minha vida, mas nunca vi uma aura tão grande como a daquele homem. Gente, a aura dele tinha uns 5 metros, era uma coisa assim absurda. Como eu nunca vi nada igual na minha vida, eu quis ficar de pé para ver melhor, né? E todo mundo mandando eu sentar, eu querendo ver melhor, era só isso, eu queria ver a aura dele, muito bonita a aura dele. Aí eu falei: ah, é? Poxa, que interessante, né? Eu falei pra ela: é porque ele é um homem que conquistou a gratidão de muitas pessoas. E essa gratidão se transforma em aura, né? Ela falou: ah, que legal. Eu falei: e agora responde pra mim, e Kyoshi-sama, como foi? Ela me olhou e falou: ah, não vi Kyoshi-sama. Eu: como não, Sanai? Como você não viu Kyoshi-sama? Ele estava ali logo depois do reverendíssimo. Ela começou a rir, né? Você não entende. Eu não entendo o que, Sanai? Ele não é Kyoshi-sama. Ele é Meishu-sama. Ele é Meishu-sama. Carne, osso e espírito. Eu olhei: Sanai, eu não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Aí ela: deixa eu tentar explicar de outro jeito. É como se quando eu olhasse para ele, eu visse esse homem alto, magro, por trás, mas como se ele estivesse por trás, mas na verdade, na frente dele, em carne, osso e espírito, é Meishu-sama. Eu demorei a entender o que ela quis dizer, mas eu fiquei muito pensativo. Como assim? Todo mundo sempre falou que Kyoshi-sama era representante de Meishu-sama. Mas representante em carne, osso e espírito? Bem, eu acho que isso pode ser interpretado de N maneiras, sabe? Ah, ele é neto de Meishu-sama. É óbvio que ele é a carne de Meishu-sama. Ele espiritualmente está ali no trono de Kyosho. Meishu-sama atua por meio dele. Mas eu não entendi desse jeito. Eu percebi que era uma mensagem de Meishu-sama para mim. Porque já tinha o sonho da Denise. E já tinha ela ali falando aquilo para mim. Eu compreendi o quão materialista eu era.
Porque eu achava que Meixo Sama tinha morrido. Meixo Sama morreu, ascendeu ao mundo espiritual e está lá no céu. Mas não. Meixo Sama nunca morreu. Ele continua vivo. Ele continuou liderando a obra divina, fazendo a obra divina em carne, osso e espírito, por meio do herdeiro da obra divina, que é Kyosho Sama. Foi isso que eu entendi. Foi isso que eu compreendi de todas aquelas experiências e que tiveram outras experiências. Eu estou tentando ir logo para a conclusão. Eu vivi muitas experiências. Acabei de contar para vocês algumas delas. Experiências espirituais, experiências materiais, experiências de expansão, de milagres, de todos os tipos. E todas elas vieram me mostrar que eu precisava centralizar em Kyosho Sama, seguir Kyosho Sama, porque por meio dele eu chegaria ao âmago, à essência de Meixo Sama. Se não fosse por ele, eu não conseguiria centralizar, porque eu estaria colocando a minha convicção, a minha conveniência ou as minhas crenças em primeiro lugar. E aqui entra a reflexão do primeiro ensinamento que eu falei para vocês, o pecado original. Eu tenho hoje convicção realmente completa de que se eu não estiver centralizado em Kyosho Sama, acreditando do fundo do meu coração que Meixo Sama está por trás dele se manifestando, eu vou colocar a minha conveniência acima da conveniência de Deus. Não tem como. São as minhas crenças. É o que eu acredito, é o que eu li dos ensinamentos, é o que eu entendi dos ensinamentos, é isso que eu vou colocar em primeiro lugar. O único jeito de eu não fazer isso é buscando, com toda sinceridade, centralizar em Kyosho Sama. Bem, pessoal, foram 4 vídeos, tá, em que eu compartilhei com vocês tudo que eu sei, tá? Os ensinamentos que eu acho que são importantes, as histórias a respeito da história da igreja, minhas experiências. Tudo isso, a soma de tudo isso, me faz ser quem eu sou hoje e me faz afirmar com plena convicção: eu confio incondicionalmente em Kyosho Sama como representante de Meixo Sama na Terra. Essa é a minha história, esse é meu posicionamento. É o que eu acredito. Porque eu vivi tudo isso. E eu não julgo ninguém, não recrimino ninguém por terem conclusões diferentes das minhas. Eu acredito que, por exemplo, o presidente Rezende teve muitas outras experiências diferentes de mim. E ele tomou uma decisão de mudar o posicionamento histórico da Igreja Messiânica. Hoje a Igreja Messiânica não acredita mais que Kyosho Sama é a representação da vontade de Meixo Sama. Mas isso não é algo que pode ser recriminado. É uma escolha baseada na história de cada um. E eu gostaria que todos compreendessem isso. Para mim, esse é um momento da história da igreja em que Deus está fazendo cada um de nós refletir profundamente sobre sua fé, rever suas convicções, rever suas crenças. Eu acho que não foi por acaso que o presidente Rezende recebeu essa inspiração de Deus e falou que esse ano era o ano messiânico. E ele bateu tanto na questão das crenças. Eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que esse ano de 2018 foi um ano em que Deus perguntou a cada um de nós: quais são suas crenças? Onde você baseia sua fé?
o que eu gostaria e peço realmente do fundo do meu coração, por favor, meus irmãos, vamos respeitar as escolhas de cada um. Vamos respeitar a fé de cada um. É muito importante, eu sei que é muito difícil quando a gente se sente, de alguma forma, atacado ou menosprezado, mas nós precisamos dialogar. Nós precisamos entender uns aos outros. Como nós vamos criar um mundo de felicidade, de paz, se a gente não consegue aceitar a fé dos outros? Se a gente não consegue tolerar nem mesmo as pessoas que têm o mesmo mestre? Nós acreditamos, somos irmãos por meio de Meixo Sama. Não podemos julgar, criticar, zombar a fé alheia. Vamos juntos dialogar, compreender, aceitar. Cada um tem a sua história. E eu vim aqui, por meio desses 4 vídeos, contar a minha história. E eu espero que ela possa inspirar muitas pessoas. Mas de forma alguma, eu quero que essas histórias sejam utilizadas para convencer pessoas de que estar centralizado em Kyoshi Sama é o único caminho que existe. Por favor, esse é o caminho que eu escolhi para mim. Tá certo? Baseado em minhas experiências e meus conhecimentos. Por último, então, só queria fazer um esclarecimento, tá certo? Bem, eu espero que vocês realmente tenham gostado de tudo que a gente tenha conversado, tá? Mas eu quero fazer um esclarecimento para todos, porque tem a ver com o futuro também, tá? Da minha missão. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu deixei de ser ministro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, tá? Eu não tenho mais esse título. Eu também não tenho o título de ministro da Igreja Mundial do Messias. Tá? Eu não sou mais sacerdote ligado a nenhuma religião. Hoje, eu sou ministro de Meixo Sama, porque o sacerdócio é uma vocação e eu não tenho como mudar isso. Eu serei eternamente ministro, mas sou ministro de Meixo Sama. Tá? A Igreja Mundial do Messias é uma igreja que segue Kyoshi Sama e eu sou um membro lá dentro. Hoje, o meu trabalho de ministro é um trabalho que eu quero fazer de uma maneira completamente diferente do que eu vim fazendo até hoje. Tá? A partir do ano que vem, eu quero ser ministro de Meixo Sama falando de uma forma universal sobre a espiritualidade de Meixo Sama para muitas pessoas. Eu vejo que tem muitas pessoas na internet que falam sobre espiritualidade, que falam sobre grandes mestres, mas e Meixo Sama, não é verdade? Eu gostaria muito de conseguir cumprir essa missão, de conseguir realizar essa missão, de conseguir levar essa verdade que Meixo Sama nos trouxe com tanto amor ao maior número possível de pessoas no mundo todo. E eu vou me empenhar nisso. Então, quando vocês verem eu me chamando, me autodenominando ministro Alexandre Guedes, na verdade é porque eu sou ministro de Meixo Sama. Tudo bem? Bem, espero que todos tenham gostado de nossa série de 4 vídeos. Tá? Eu agradeço muito a Deus e a Meixo Sama a permissão de ter vivido toda essa história, todos esses anos como sacerdote da Igreja Messiânica. Tenho muita gratidão realmente a todos os meus mestres. Tá? E peço a colaboração de todos os messiânicos para a gente continuar transmitindo essa mensagem de Meixo Sama para muitas e muitas pessoas. Tá bom? Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. E aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Só relembrando, esse é o 4º, tá, de uma série de 4 vídeos que eu fiz. Na verdade, eu preparei também, porque eu acredito que muitas pessoas vão ficar interessadas, tá, quais os ensinamentos que eu utilizei, gostariam de ler esses ensinamentos, até mesmo no original, para algumas pessoas que têm conhecimento de japonês. Então,
Eu estou preparando, tá, em PDF, em forma de e-book, tá, os ensinamentos que eu utilizei, com notas de rodapé também, tá, que eu fiz. Estou também providenciando áudios desses ensinamentos. Então, quem realmente quiser perguntar alguma coisa, quiser receber esses ensinamentos, por favor, se inscreva nesse link que tá, não sei se é aqui embaixo, em cima, tá, do vídeo, mas é o link do meu novo site. Por meio dessa inscrição você vai poder receber, tá, esses materiais e, além disso, os próximos vídeos também, as próximas séries que eu fizer, vão ser todas enviadas a partir desse cadastro, desse e-mail. Você poder ficar por dentro, em primeira mão, de tudo que eu fizer daqui pra frente, tá bom? Por favor, conto com vocês aí. Obrigado.